Thomas Hobbes vai constatar que a natureza humana é ancorada em três características que juntas contribuem para a desordem social. Primeiro, a competência, segundo, a desconfiança e terceiro, a glória. Esse é um dos trechos que eu havia lido na aula anterior, mas que eu quero ler agora com você, estudante. Então, vamos retomar juntos. Os primeiros, com relação à competição, usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanho dos outros homens. Os segundos, com relação à desconfiança, para defenderem-nos, e os terceiros, por ninharias, com relação à glória, como uma palavra, um sorriso, uma opinião diferente, e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente aos seus amigos, parentes, nação, profissão ou seu nome. Dessa forma, propomos um olhar sobre como o poder do Estado se manifesta. Agora, vamos considerar o papel coercitivo do Estado. Nesse contexto, é importante que você, estudante, mobilize os conhecimentos da sua formação geral básica sobre a diferença entre Estado, ou seja, instituições, e governos, grupos políticos e funcionários encarregados de tarefas e funções que garantam o funcionamento do Estado. Agora vamos estudar as diferentes abordagens nas ciências humanas, ou seja, sociologia, filosofia e história, iniciando pela sociologia. Para Max Weber, as relações de trabalho foram modificadas ao longo do tempo por interferência do pensamento reformista, e a expressão dessa modificação está evidente nas cidades que aderiram ao protestantismo. É a partir dessa observação que o autor vai se debruçar sobre cada uma dessas cidades e comparar o desenvolvimento do capitalismo nas cidades protestantes e católicas. O primeiro ponto a ser observado é que a reforma protestante não foi uma ruptura com a religiosidade das pessoas, mas sim uma das precursoras para o surgimento de um novo ethos, que a partir do princípio de vocação de Lutero vai influenciar as relações econômicas atrelando a prosperidade individual, representada no acúmulo de capital e de bens, como resultado da fé. A ideia de que o homem já nasce com uma vocação para o trabalho vai ser o que garante a sua aproximação com Deus. Tudo isso vai acabar contribuindo para uma relação de ampliação do capitalismo, que, legitimado na teoria de Benjamin Franklin, religioso calvinista, vai afirmar que tempo é dinheiro e que, sendo assim, devemos dedicar o nosso tempo para aquilo que é produtivo financeiramente e dessa forma honrar a Deus por não ter de desperdiçar o tempo com coisas mundanas, já que o trabalho é árduo, mas gera recompensas a longo prazo. Tudo isso vai contribuir para a prática da poupança, da disciplina no emprego, do dinheiro ganho e também na valorização do trabalho. Agora vamos partir para uma reflexão a respeito dessa relação a partir de Thomas Hobbes. Hobbes nasceu em um cenário de intensos conflitos, que é o cenário da Revolução Inglesa. Para Hobbes, a guerra generalizada se apresenta enquanto um entrave para o avanço da sociedade, e o bem comum é diante da guerra que os homens passam a agir com medo, ou seja, guiados pelos próprios instintos. Esse medo é o que vai impedir os homens de agir guiados pela razão, buscando agir privilegiando somente os próprios interesses. Para o autor, esse comportamento está intrinsecamente ligado ao estado de natureza no qual os homens são solitários e medrosos. Todos lutam contra todos, pois o seu único e maior interesse é prezar pela sua própria vida. O que não significa que o homem seja mau por natureza. Em um cenário de guerra, sendo esse resultado da ausência de um poder forte e coercitivo que controla a moral política, sendo necessário para Hobbes restabelecer um poder capaz de organizar as pessoas. É para isso que vai ser criado o contrato social, sendo a única maneira de instituir uma paz social através de um pacto entre todos os homens, com o intuito de entregar toda a sua força e poder a um único homem ou à Assembleia, para instituir um único interesse em comum, o bem de todos.
sendo este contrato social mediado pelo próprio Estado, que, como um poder absoluto, consegue prezar pela integridade individual de todos, mediando os conflitos, usando o conceito de soberania criado por Jean Bodin, no qual o governante tem poder majoritário sobre as relações políticas de seu governo e tirando a todos do estado de guerra social. Por fim, a sociedade civil se torna o próprio Estado, possuindo a sua vida regida pelo Código Civil que o seu representante constitui, a partir do seu consentimento, garantindo ao governante a promulgação de leis e decisões políticas e cabendo ao povo cumpri-las. Para Éric Hobsbawm, a Revolução Francesa foi um marco para o conjunto da sociedade, sendo o Éric Hobsbawm um importante historiador. Ela foi responsável por demarcar os principais valores que vão nortear as lutas sociais na contemporaneidade, sendo um divisor de água entre o regime antigo, o despotismo e o sucessor da libertação. Na análise do autor sobre a Revolução Francesa, o mesmo vai dizer que este foi o acontecimento mais marcante do século, pois abriu espaço para que suas práticas políticas influenciassem os processos de luta política em diferentes países, sendo essas lutas favoráveis ou contra os novos valores. O principal deles é o nacionalismo. Diante de um contexto de lutas pela emancipação nacional, a Revolução Francesa vai inspirar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ao redor do mundo, provocando rebeliões e embates de ideias com modelos posteriores, que vão questionar os valores liberais desta revolução. Um outro ponto importante é o conjunto de leis sobre os quais a Revolução Francesa vai se apropriar para legitimar a organização social deste período. Valores esses explícitos na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a qual, de acordo com Éric Hobsbawm, vão ser liberalizante e não vão dar conta de incorporar as camadas mais pobres, que seriam os camponeses e operários, se tornando essenciais para a ruptura com o antigo regime e a construção de um novo modelo de governo, o qual vai legitimar a propriedade privada e os direitos individuais do homem, com o claro objetivo de beneficiar a burguesia em ascensão que encontra no Estado um dos seus financiadores. Entre os motivos pelo qual essa revolução teve grandes impactos por se tratar de um Estado poderoso e populoso, com um terço da população mundial, e também o caráter de massa da Revolução Francesa, abarcando diferentes classes. Além disso, a radicalidade e o seu caráter ecumênico acabou assim contribuindo para a sua expansão pelo mundo, promovendo suas ideias e construindo o que seriam as lutas do próximo período. Seu impacto foi tão importante que até mesmo o mundo islâmico foi afetado. Essa nova visão política foi inclusive incorporada pela monarquia, que fracassou em incorporar os seus valores, pois estava há muito tempo ultrapassada, enquanto modelo de governo diante da expectativa da burguesia de construir mudanças fortes, as quais a colocassem enquanto classe detentora do poder.